Fala pessoal, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da OneWay e hoje a gente veio falar aqui com vocês por que a gente acredita que o Morning Call é importante. Primeiro vamos lá, o que é o Morning Call? O Morning Call é aquela leitura ou aquele estudo de uma análise geopolítica econômica ou de uma análise política econômica global que dá pra gente o sentimento do mercado naquele dia até aquele momento, até antes da abertura do mercado. A gente analisa, faz correlação de ativos, a gente faz correlação de moedas, a gente faz uma correlação de cenários, né? Quando a gente compara um cenário político-econômico com outro, faz uma análise dos índices, dos principais índices do mundo, algumas notícias que ocorreram durante o intervalo que aquele mercado estava fechado, aquele mercado que a gente está atuando estava fechado. Então, por exemplo, no caso da gente que atua no mercado brasileiro, por exemplo, a gente avalia o mercado asiático, a gente avalia parte do mercado americano, né, que ainda fica aberto, ou parte de alguns ativos do mercado americano que ainda ficam abertos. Então, assim, a gente faz uma análise contextual para entender qual o sentimento do mercado até aquele momento. E por que isso é importante, já que a gente fala que os grandes players não ligam para isso e tal? Não é que eles não ligam para isso. Na verdade, todo esse cenário, todo esse contexto, ele é provocado pela atuação dessas grandes corporações no mundo, não só no mercado financeiro, entendeu? Como eles estão fazendo negócios, como eles estão interferindo na política dos países, como eles estão interferindo na economia dos países. Na verdade, são eles que interferem na política e na economia dos países. Por isso que vocês ouvem muito eu dizer, muito frequentemente, inclusive, o seguinte: não é a política que determina o mercado, é o mercado que dita a política. E não são as notícias que dirigem o mercado, é o mercado que cria a notícia para se beneficiar dela por um evento que ele já se preparou. Por isso que a gente acredita que fazer um morning call, que fazer uma chamada, né, uma análise contextual, né, global, antes do mercado abrir, independente do mercado que você está atuando, é importante por isso, para dar para a gente o sentimento de mercado. Baseado nesse sentimento de mercado, aí sim, a gente vai para os gráficos e vai analisar graficamente como os players estão se posicionando no mercado, entendeu? Porque isso aí, o gráfico, né, o comportamento dos preços e alguns outros indicadores contam pra gente. É assim que eu entendo a diferença entre análise gráfica e análise técnica. A análise gráfica, ela parte do princípio que só você analisando os preços, o comportamento dos preços é suficiente, quando na verdade a gente acredita que não. A análise técnica, ela vai muito além disso. A análise técnica, ela está envolvida, tudo está envolvido nisso. Ou seja, o que é ser técnico? Ser técnico é se utilizar de todos os instrumentos e os instrumentos, inclusive de conhecimento, de informação, possíveis e confiáveis, logicamente, para te dar uma vantagem competitiva no mercado, nas negociações, em relação aos outros. Então isso é ser técnico, entendeu? Então é isso que a gente acredita que é análise técnica, por isso que a gente chama ela de análise técnica discricionária, porque ela dá pra gente uma liberdade de análise, de não ficar preso a um padrão específico e engessado, que a gente não pode nem sair dele. Então a gente tem que ficar lá suportando o erro, porque a gente não pode sair do padrão, né? E eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho compromisso com o erro. Se eu fizer uma análise, inclusive, isso serve para o mercado também. Se eu fizer uma análise e por acaso ela estiver errada, eu quero ter a capacidade de sair daquilo o mais rápido possível. A gente acredita que essa é a grande diferença entre uma análise e outra, e essa é a grande diferença da importância do que a gente faz, por exemplo, no grupo do Telegram, dos alunos, onde a gente envia um estudo gráfico, mas também envia uma análise, que a gente chama de Morning Call, uma análise contextual, política e econômica global, para dar para a gente o sentimento do mercado até aquele momento. Para a gente ter pelo menos o entendimento de uma intenção de abertura. Isso não pode provocar um viés a ponto de turvar a minha interpretação e a minha leitura do mercado e provocar com que eu atue errado no mercado. Isso está errado, não é para criar viés. A intenção é dar para a gente um sentimento de abertura.